Já alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita exige um esforço extra? Ou que carregar os sacos das compras do Pingo Doce ou do Continente parece mais difícil do que há uns anos? Essa sensação de fraqueza, de perda de força, não é apenas imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos, um ladrão silencioso chamado sarcopenia, que nos rouba os músculos pouco a pouco, levando à fragilidade, a quedas e à perda da nossa preciosa independência. Muitos acreditam que isto é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento, um destino que temos de aceitar. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se a chave para reverter esta perda muscular estivesse não só no que fazemos, mas também no que evitamos, especialmente num ritual matinal que milhões de portugueses praticam religiosamente? Neste vídeo, vamos desvendar não só o erro comum do café, que pode estar a sabotar os seus músculos, mas também os hábitos simples e poderosos que pode adotar hoje mesmo para reconstruir a sua força, recuperar a sua vitalidade e garantir que continua a viver a vida nos seus próprios termos. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode fazer toda a diferença. Vamos começar por esse ritual matinal tão nosso, o café. Para muitos, o dia só começa depois de uma boa bica ou de um galão. É o nosso arranque, o nosso pequeno prazer. Mas é aqui que, sem nos apercebermos, podemos estar a cometer um erro crucial. O problema não está no café em si. O café pode até ter benefícios. O problema está naquilo que frequentemente o acompanha ou na forma como o bebemos. Estou a falar de o beber de estômago vazio, ou pior ainda, de o acompanhar com algo carregado de açúcar, como um pastel de nata ou uma torrada com compota doce, logo pela manhã. Quando fazemos isto, especialmente depois dos 60, o nosso corpo reage de uma forma muito específica. O açúcar provoca um pico rápido de glicose no sangue, seguido de uma queda igualmente rápida. Esta montanha-russa de açúcar no sangue não só nos deixa com fome e cansados pouco tempo depois, como também promove a inflamação no corpo, e a inflamação crônica é uma das maiores inimigas da massa muscular. Pior ainda, um pico de açúcar logo pela manhã pode interferir com a sensibilidade à insulina, tornando mais difícil para os nossos músculos absorverem e utilizarem os nutrientes de que precisam para se repararem e crescerem. Beber café de estômago vazio também pode aumentar os níveis de cortisol, a hormona do estresse. Em pequenas doses, o cortisol é útil, mas níveis cronicamente elevados podem levar o corpo a um estado catabólico, ou seja, um estado em que ele começa a quebrar o tecido muscular para obter energia. Imagine só, está a tentar construir força, mas o seu primeiro ato do dia está, inadvertidamente, a dar ao seu corpo o sinal para fazer exatamente o oposto. Então, qual é a solução? Deixar de beber café? Claro que não. A solução é muito mais simples e deliciosa. Trata-se de transformar o seu pequeno almoço na sua primeira e mais importante ferramenta para construir músculos. O primeiro hábito que precisamos de abraçar é o do pequeno almoço rico em proteínas. Em vez de começar o dia com um pico de açúcar, comece com um bloco de construção sólido. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são feitos. Com a idade, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína, um fenômeno chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de mais proteína e de a consumir de forma mais inteligente para obter o mesmo efeito de construção muscular que tínhamos quando éramos mais jovens. E a refeição mais importante para começar este processo é o pequeno almoço. Pense nisto. O seu corpo esteve em jejum durante toda a noite, num estado de reparação. Amanhã é a oportunidade de ouro para lhe dar as matérias-primas de que ele precisa desesperadamente. Em vez de uma torrada com manteiga e um café, que tal 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte fantástica de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa. Se não gostar de ovos, um iogurte grego natural, que tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal, misturado com um punhado de nozes ou amêndoas,
é uma opção excelente. Até mesmo uma fatia de queijo fresco ou requeijão com um fio de azeite e uma pitada de orégãos pode fazer uma diferença tremenda. O objetivo é consumir entre 20 a 30 gramas de proteína logo nesta primeira refeição. Pode parecer muito, mas é perfeitamente alcançável. Ao fazer isto, está a enviar um sinal claro e poderoso ao seu corpo. Hoje é um dia de construção, não de demolição. Está a estabilizar os seus níveis de açúcar no sangue, o que lhe dará energia sustentada durante toda a manhã, evitando aquela quebra a meio da manhã que nos leva a procurar mais um doce. Está a dar aos seus músculos o combustível de que necessitam para se manterem fortes. E o seu café? Pode desfrutá-lo durante ou depois deste pequeno almoço nutritivo. Desta forma, o café torna-se um aliado, e não um sabotador. A proteína no seu estômago vai abrandar a absorção da cafeína, dando-lhe um impulso de energia mais suave e duradouro, sem os picos de cortisol e de açúcar. Este simples ajuste, esta mudança de foco de um pequeno almoço rápido e açucarado para um pequeno almoço deliberadamente rico em proteínas, é o primeiro e talvez o mais impactante passo que pode dar para reverter a perda muscular. É como trocar as fundações de areia da sua casa por fundações de betão sólido. Tudo o que construir a partir daí será mais forte e mais duradouro. Agora que já estabelecemos a importância de umas fundações sólidas com o pequeno almoço, vamos falar do que construímos em cima delas. Não basta dar os tijolos ao nosso corpo. Precisamos de lhe dar a ordem para construir. E essa ordem vem através do movimento, mas não de qualquer tipo de movimento. Muitos de nós, ao envelhecer, pensamos que caminhar é suficiente. E não me interpretem mal, caminhar é fantástico para o coração, para a mente, para a circulação. Uma boa caminhada pelo bairro ou à beira-mar é um dos grandes prazeres da vida. Mas quando o objetivo é combater a sarcopenia e construir músculo, a caminhada por si só não é suficiente. Precisamos de dar aos nossos músculos um desafio, um estímulo que lhes diga: "Ei, preciso de vocês. Por isso, por favor, fiquem mais fortes." Isto é o que chamamos de treino de resistência ou treino de força. Eu sei. A palavra treino de força pode evocar imagens de ginásios barulhentos, com jovens a levantar pesos enormes. Mas esqueça isso. O treino de força pode ser feito no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. A ideia é simples: criar uma resistência que os seus músculos tenham de vencer. Lembra-se da dificuldade em levantar-se da cadeira de que falamos no início? Podemos transformar esse mesmo movimento num exercício poderoso. Em vez de se levantar de qualquer maneira, usando as mãos para se apoiar, tente o seguinte: sente-se na borda de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão. Cruza os braços sobre o peito e, usando apenas a força das suas pernas e do seu core, levante-se de forma controlada. Depois, sente-se novamente, devagar, controlando a descida. Tente fazer isto 8 a 10 vezes. No início, pode ser difícil, mas com o tempo, vai notar que se torna mais fácil. Isto é um agachamento assistido por cadeira, um dos melhores exercícios para fortalecer as pernas, os glúteos e os músculos do core, que são essenciais para o equilíbrio e para evitar quedas. Outro exemplo? Enquanto espera que a água para o chá ferva, encoste-se à bancada da cozinha e faça algumas flexões na parede. Fique de pé a um braço de distância da parede, coloque as mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços. E que tal usar as latas de feijão ou de grão que tem na despensa como pequenos halteres? Sentado numa cadeira, pode fazer elevações para os ombros ou flexões para os bíceps. O segredo é começar devagar e focar-se na forma correta. Não se trata de fazer muitas repetições ou de usar muito peso. Trata-se de sentir o músculo a trabalhar. 2 a 3 vezes por semana, durante 15 a 20 minutos, é tudo o que precisa para começar a ver e a sentir uma diferença real. Este estímulo diz às células musculares para absorverem a proteína que comeu ao pequeno almoço e usá-la para se reconstruírem mais fortes.
Um complementa o outro. A proteína fornece os materiais e o exercício dá a ordem de construção. Mas não podemos esquecer a hidratação. A água é talvez o nutriente mais subestimado de todos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, a recuperação é mais lenta e sentimos-nos mais cansados. Muitas vezes confundimos sede com fome ou cansaço. Com a idade, o nosso mecanismo de sede também se torna menos apurado, por isso não podemos esperar por sentir sede para beber água. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Beba um copo logo ao acordar para reidratar o corpo depois da noite. Beba antes, durante e depois de fazer os seus exercícios. Se achar a água sem graça, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Sopas, como a nossa querida sopa de legumes, e chás também contam. Manter-se hidratado ajuda no transporte de nutrientes para os músculos e na remoção de resíduos, otimizando todo o processo de reparação e crescimento. Portanto, o plano está a tornar-se mais claro. Começamos o dia com proteína para fornecer os tijolos, incorporamos movimentos de força para dar a ordem de construção e mantemo-nos hidratados para garantir que todo o estaleiro de obras funciona sem problemas. Agora que já temos os tijolos da proteína e a ordem de construção do exercício, precisamos de garantir que o ambiente no nosso corpo é o ideal para que esta magia aconteça. E isso leva-nos a dois elementos vitais que muitas vezes são negligenciados: os micronutrientes e o descanso. Não basta comer proteína, precisamos das ferramentas certas para a utilizar. Uma dessas ferramentas essenciais é um aminoácido chamado leucina. A leucina é como o capataz da obra. É ela que dá o sinal de partida para a síntese de proteína muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o seu corpo pode não a conseguir usar eficazmente para construir músculo. A boa notícia é que a leucina se encontra em muitos dos alimentos ricos em proteína que já mencionamos. Os ovos, o iogurte grego, o queijo, o peixe como o bacalhau e as sardinhas, e as carnes magras como o frango e o peru são excelentes fontes. Ao focar-se em incluir estas fontes de proteína de alta qualidade nas suas refeições, está naturalmente a garantir que obtém leucina suficiente para ativar o processo de construção muscular. Outro micronutriente fundamental é a vitamina D. Nós, em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, que é a nossa principal fonte de vitamina D. Esta vitamina é crucial não só para a saúde dos ossos, ajudando na absorção de cálcio, mas também para a função muscular. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. Tente apanhar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência nas horas de menor calor, com os braços e as pernas expostos. Para além do sol, podemos encontrar vitamina D em peixes gordos como a sardinha, a cavala e o salmão, e em alimentos fortificados. Se vive numa zona com menos sol ou se passa muito tempo em casa, pode ser importante falar com o seu médico sobre a possibilidade de fazer uma análise e, se necessário, tomar um suplemento. E, claro, não podemos esquecer os ácidos gordos ômega 3, encontrados em abundância no nosso peixe gordo. O ômega 3 tem um poderoso efeito anti-inflamatório, que ajuda a combater a inflamação crônica de baixo grau que acelera a perda muscular. Além disso, parece melhorar a resposta dos músculos à proteína e ao exercício. 1 ou 2 porções de peixe gordo por semana podem fazer maravilhas. Mas de nada adianta ter todos os nutrientes e fazer todos os exercícios se não dermos ao nosso corpo o tempo necessário para fazer o seu trabalho. E esse tempo é o sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que é fundamental para a reparação e o crescimento dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É quando os músculos que trabalhou durante o dia se reconstroem, mais fortes do que antes. Um sono de má qualidade ou insuficiente rouba-nos esta oportunidade de ouro. Se dorme mal, o seu corpo produz mais cortisol, a tal hormona do estresse que decompõe os músculos, e menos hormona do crescimento.
é uma receita para a perda muscular. Criar uma rotina de sono relaxante é tão importante como a sua rotina de exercícios. Tente deitar-se e levantar-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão na hora antes de dormir, pois a luz azul interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um banho morno. Um chá de camomila ou cidreira pode ajudar a relaxar. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Muitos de nós, com a idade, temos mais dificuldade em dormir uma noite inteira, mas o importante é a qualidade do sono que temos. Se sofre de insônia crônica, não hesite em falar com o seu médico. Resolver os problemas de sono pode ser a peça que falta no puzzle para recuperar a sua força e vitalidade. Portanto, o quadro completo é este. Alimentamos os nossos músculos com proteína rica em leucina, desafiamo-los com exercícios de força, apoiamos o processo com vitamina D e ômega 3, e damos-lhes o tempo de que precisam para se reconstruírem através de um sono reparador. Cada um destes hábitos reforça os outros, criando um ciclo virtuoso de força e bem-estar. Não se trata de uma mudança drástica, mas de pequenas e consistentes melhorias que, somadas, criam uma transformação poderosa. E agora, vamos resumir tudo e falar daquele último ponto que prometi, algo que liga tudo isto de uma forma surpreendente. Olhando para trás, percebemos que reverter a perda muscular não se trata de uma pílula mágica ou de um segredo complicado. Trata-se de regressar ao básico, de honrar a forma como os nossos corpos foram desenhados para funcionar. Começa por ajustar aquele simples hábito matinal. Trocar o café com açúcar por um pequeno almoço que sirva de alicerce, rico em proteínas, dando ao seu corpo os materiais de construção de que ele precisa desde o primeiro momento do dia. Depois, trata-se de enviar o sinal correto. Não apenas caminhar, mas incorporar pequenos desafios de força na sua rotina, usando o seu próprio corpo ou coisas que tem em casa, dizendo aos seus músculos que eles são necessários, que precisam de ser fortes. A seguir, garantimos que todo o processo é bem lubrificado, mantendo-nos hidratados com bastante água e fornecendo as ferramentas essenciais, como a vitamina D do nosso sol maravilhoso e os ômega 3 do nosso peixe. E, finalmente, respeitamos o tempo sagrado da recuperação, dando ao nosso corpo o presente de um sono profundo e reparador, onde a verdadeira reconstrução acontece. Cada um destes passos é simples por si só, mas juntos, eles criam uma sinfonia de saúde, uma força que cresce de dentro para fora. Lembre-se, não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece com uma mudança. Talvez esta semana se concentre apenas em melhorar o seu pequeno almoço. Na próxima, pode adicionar 10 minutos de exercícios de força, 3 vezes por semana. Pequenos passos consistentes são muito mais poderosos do que grandes gestos que não consegue manter. A beleza disto é que os resultados alimentam a motivação. Quando começar a sentir-se com mais energia, quando notar que subir as escadas já não o deixa sem fôlego, ou quando conseguir levantar-se do sofá sem esforço, vai querer continuar. Vai sentir o poder a regressar ao seu corpo. E isto leva-me àquela última dica que prometi. A peça que une tudo isto não é um alimento ou um exercício, é uma atitude, é a intenção, é fazer estas coisas com um propósito. Quando se senta para comer os seus ovos mexidos, não pense nisso como uma obrigação. Pense, estou a nutrir os meus músculos, estou a construir a minha independência. Quando está a fazer os seus agachamentos na cadeira, não pense no esforço. Pense, estou a fortalecer as minhas pernas para poder brincar com os meus netos no chão, para poder passear pelo jardim, para poder viajar e ver o mundo. Cada copo de água, cada minuto ao sol, cada noite bem dormida é um ato de amor próprio, um investimento na sua qualidade de vida futura. A nossa mente é incrivelmente poderosa. Se acreditar que o declínio é inevitável, o seu corpo irá seguir essa crença. Mas se acreditar que pode ficar mais forte, que merece sentir-se bem e que tem o poder de fazer essa mudança, o seu corpo irá responder.
A perda muscular não tem de ser o seu destino. É uma condição, e as condições podem ser geridas e, em muitos casos, revertidas. Tem dentro de si a capacidade de reconstruir a sua força, um pequeno almoço, um exercício, uma boa noite de sono de cada vez. A jornada para um corpo mais forte e uma vida mais vibrante depois dos 60 começa com a decisão de que vale a pena o esforço. E acredite em mim, você vale a pena. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destas dicas ressoou mais consigo? Qual é a primeira pequena mudança que pensa fazer? Partilhe com as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e eficazes de viver a nossa melhor vida, em qualquer idade. Lembre-se, nunca é tarde demais para se tornar mais forte. A sua melhor versão ainda está para vir. Um grande abraço e até a próxima.